Já ouviu falar na regra do produto? Pois bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática e eu sou a professora Cláudia Adam. Além de enunciar e demonstrar a regra do produto, a gente também vai calcular a derivada de uma função trigonométrica muito especial, a função seno. Assim, já fica num local confortável, pega papel e caneta, pega fone de ouvidos e vem para a aula comigo. Como a gente já mencionou em outros vídeos, quando a gente fala em derivada de função, o que tem que vir à nossa mente é a definição. E qual é a definição para a derivada de uma função y igual a f de x? É limite, quando h tende a zero, da função calculada no ponto x mais h menos a função calculada no ponto x, tudo isso sobre h. No entanto, apesar da definição poder ser utilizada em tese para calcular qualquer derivada, o processo de resolver limites, ainda que conheçamos as técnicas que possibilitam isso, é no mínimo trabalhoso. Logo, é importante enunciar regras de derivação, mostrar regras de derivação e, além disso, calcular de antemão as derivadas de algumas classes de funções. A gente já calculou a derivada para 4 categorias de funções específicas: a função constante, que a gente viu que a derivada é zero, a função potência do tipo x elevado na n, que a gente viu que a derivada é n que multiplica x elevado na n menos 1, função exponencial a elevado na x, cuja derivada é o próprio a elevado na x multiplicado por ln de a, e a derivada da função logarítmica, que é 1 sobre x, que multiplica log de e na base a. Adicionalmente, foram vistas outras duas regras de derivação. A primeira delas, que fala que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante que multiplica a derivada da função, e que a derivada da soma é a soma das derivadas. Quando a gente fala derivada da soma, também vale para a diferença. Então, derivada da diferença, diferença das derivadas. Dando sequência nessa linha de abordagem, hoje a gente vai calcular a derivada de uma função trigonométrica, que é a função seno de x. Vamos ver quanto que vale o seu f'? A derivada f', como nos casos anteriores, é o limite quando h tende a zero do quociente f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Só que agora a função com a qual a gente está trabalhando é a função seno de x. Então, o que faz a função f? Ela pega o argumento e joga dentro da função seno, ou seja, pega o argumento x e desse elemento é calculado o seno. Então, se eu quero calcular f de x mais h, na verdade o que a gente vai fazer é calcular o seno de x mais h, menos a f de x, que é seno de x, tudo isso sobre h. Quando a gente trabalha com funções trigonométricas, é importante que tenhamos de fácil acesso uma relação das identidades trigonométricas. Aqui a gente vai usar uma que diz o seguinte: o seno de p menos o seno de um número q é a mesma coisa que 2 vezes o seno de p menos q sobre 2, que multiplica o cosseno de p mais q sobre 2. Por que isso é importante? Notem que aqui no numerador a gente tem uma diferença entre senos. Então, a gente vai dizer, nesse contexto, que o x mais h ele desempenha o papel de p, enquanto que o x ele vai ser o q. Sendo assim, vamos utilizar essa relação aqui na expressão do limite. Então, aqui a gente tem o limite quando h tende a zero de um quociente. No quociente, a gente vai ter 2 vezes que multiplica o seno de p menos q. O p é x mais h. O q é x, então menos x. Tudo isso sobre 2 e multiplica por cosseno de p mais q. Então, x mais h mais x sobre 2, sobre o h que já estava ali. O que a gente tem aqui? Note que o x positivo com o x negativo simplifica. E aqui nós temos x e x, então podemos somar. Fazendo isso, a gente obtém 2 vezes o seno de h sobre 2, que multiplica o cosseno de 2x mais h sobre 2. Tudo isso sobre h. Isso é o limite quando h tende a zero de quem? A expressão cujo limite a gente precisa resolver também pode ser vista como sendo o produto de 1 sobre h, que multiplica a expressão 2 vezes o seno de h sobre 2, que multiplica o cosseno de 2x mais h sobre 2.
A minha proposta aqui será reorganizar os termos e, com isso, considerar, por um lado, um único termo como sendo esse que eu coloquei entre colchetes, que multiplica o restante da expressão. Então, a gente fica com o limite quando h tende a zero. E daí aqui, a gente tem um produto. Limite do produto, produto dos limites. Então, limite quando h tende a zero de 2 sobre h, que multiplica o seno de h sobre 2, vezes o limite quando h tende a zero do cosseno de 2x mais h, tudo isso sobre 2. Percebam que aqui nós temos o limite quando h tende a zero de... Agora, o que nós temos aqui é o mesmo que o seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Cláudia, como assim? Veja aqui em cima. Seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Isso é o quê? Divisão de frações é o primeiro termo que multiplica o inverso do segundo. O inverso do segundo, 2 sobre h. Então, olha, o 2 sobre h que a gente tinha aqui, vezes o seno. É a mesma coisa. Convencidos? Então, vamos continuar. Como o cosseno ele é uma função contínua, vale aqui que o limite do cosseno de alguma coisa é a mesma coisa que o cosseno do limite da expressão. Então, ficamos assim. Ou seja, a gente está interessado em resolver esse produto. Agora vamos ver aqui. Limite, quando h tende a zero, do seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, esse aqui é um limite conhecido, que a gente chama de limite fundamental. E esse limite, ele vale 1. Sobre esse limite tem um vídeo específico no canal. Agora vejamos aqui. Cosseno deste limite. Limite quando h tende a zero desse quociente. Se h tende a zero, então isso aqui desaparece. 2x mais zero é 2x. 2x dividido por 2 sobra x. Portanto, a gente fica com f' de x igual a 1, que é esse limite, que multiplica o cosseno de quem? Esse limite aqui resultou em x. Portanto, a derivada que a gente estava procurando era cosseno de x. Isso significa que se a gente tem a função seno de x, a sua derivada é cosseno. Tranquilo, né? Vamos resolver um exemplo. Imagine que a gente tenha a função f de x igual a 2 vezes seno x mais 3 elevado na x. E a gente quer calcular o f'. O que a gente vai fazer? O f' será a derivada desta função. O que a gente sabe? A gente sabe que derivada da soma é a soma das derivadas. Então, será a derivada de 2 seno x mais a derivada de 3 elevado na x. Essa primeira derivada, a gente tem a derivada de uma constante que multiplica uma função. Derivada de constante vezes função é a constante que multiplica a derivada da função, mais a derivada dessa função exponencial 3 elevado na x. Derivada de 3 elevado na x é o 3 elevado na x que multiplica o ln de 3. Ou seja, a derivada que a gente estava procurando será 2 vezes a derivada do seno. Derivada do seno, cosseno. Então, ficamos com 2 cosseno x mais 3 elevado na x que multiplica o ln de 3. Conforme a gente vai calculando derivadas de mais funções e vai enunciando mais regras de derivação, as possibilidades de calcular a derivada fugindo do cálculo direto de limites aumentam muito. Ou seja, o nosso trabalho para calcular a derivada de função diminui bruscamente. Agora que a gente viu quanto que vale a derivada do seno de x, vamos enunciar e também demonstrar uma regra de derivação. Se eu tiver duas funções f de x e g de x, cujas derivadas a gente sabe que existe, ou seja, existem f' e g'. A pergunta é, quanto que vale a derivada do produto? A gente quer o quê? A gente quer calcular a derivada do produto de f por g. Então, isso aqui será o limite quando h tende a zero de quem? Desta função calculada no ponto x mais h, menos esta função calculada no ponto x. Tudo isso sobre h. Agora, se vocês lembrarem lá da playlist de pré-cálculo, quando foram definidas as funções soma, diferença, produto, divisão,
a gente viu que a função produto de f por g é f de x vezes g de x. Então, isso significa, quando a gente calcula a função produto de f por g no ponto x mais h, é o mesmo que f no ponto x mais h, que multiplica a função g no ponto x mais h. Analogamente, f vezes g no ponto x é a função f de x que multiplica a g de x. Tudo sobre h. Vocês concordam comigo que se a gente pegar nesse numerador e a gente somar aqui um zero, que isso está correto, que não muda nada a resposta? E o que é o zero? O que é o elemento neutro? É a soma e subtração de duas parcelas de mesmo módulo. Então, vamos fazer isso, vamos somar o zero. Só que vamos somar o zero, então, como vocês já podem ter intuído, de uma forma que seja conveniente para nós. Eu proponho que a gente subtraia e adicione esse termo aqui, f calculado no ponto x mais h, que multiplica a g de x. Olha, temos menos f de x mais h vezes g de x, com mais f de x mais h vezes g de x, isso aqui é o zero. Percebam que numericamente é a mesma coisa, só que sendo escrita de uma maneira diferente. Agora notem o seguinte, qual vai ser a minha proposta? Se a gente olhar para esses dois primeiros termos, o que a gente nota que eles têm em comum? A expressão f de x mais h. Vamos colocar essa expressão em evidência. Já nos dois últimos, a gente percebe que o que há em comum é o termo g de x. Então, nos dois últimos termos, a gente coloca o g de x em evidência. Fazendo isso, a gente obtém o quê? O limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, que multiplica g de x mais h, menos, sinal que está ali, g de x, mais o g de x que a gente coloca em evidência, que multiplica quem? F de x mais h menos f de x. Tudo isso sobre h. Agora, como nós temos aqui um grande quociente, onde no numerador nós temos duas grandes parcelas, olha, essa primeira e essa segunda, eu vou abrir isso aqui como a soma de duas frações, como a gente já fez em outros vídeos. Então, isso será o limite quando h tende a zero de quem? De f de x mais h, que multiplica g de x mais h menos g de x sobre h, mais g de x, que multiplica f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Então, a gente está calculando esse limite grandão aqui. E o que nós temos aqui? O limite de uma soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, a gente fica com o limite, quando h tende a zero, de quem? Desse primeiro quociente. Eu já vou até escrever esse primeiro quociente assim, ó. F de x mais h, que multiplica g de x mais h menos o g de x sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de g de x, que multiplica f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Agora, note que tanto nesse primeiro limite quanto neste segundo, nós temos, em ambos os casos, um limite de um produto. E limite do produto é o produto dos limites. Então, que é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, vezes o limite, quando h tende a zero, do quociente g de x mais h menos g de x sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de g de x, que multiplica o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Agora, vamos resolver esses limites. Então a derivada do produto vai ser limite, quando x tende a zero, da função calculada no ponto x mais h. Se x está tendendo para zero, então essa parcela desaparece. Ficamos, então, aqui com f de x. F de x que multiplica quem? Limite, quando h tende a zero, da função calculada no ponto x mais h, menos ela no ponto x sobre h. Isso é o quê? É uma derivada. Derivada de quem, nesse caso? Da função g. Então, aqui é um g', mais quem? Limite de g de x quando h tende a zero. Não tem nenhum h na história, então é como se fosse uma constante, limite de constante, própria constante. Que multiplica quem? Esse outro limite. Olha, quem é esse limite? Limite quando
quando h tende a zero da função calculada no ponto x mais h, menos ela no ponto x, tudo isso sobre h. Isso é o quê? É uma derivada. Derivada de quem? Nesse caso aqui, é a derivada da função f. Então, é o f' de x. Essa aqui é a regra do produto. Esse aqui é um resultado muito importante e que vocês precisam saber. Então, o que a gente encontrou aqui? Pegarmos duas funções f e g que possuem f' e g', o que a gente tem? A gente tem que a derivada do produto é igual à soma de duas parcelas, sendo que a primeira ela é composta pelo produto da derivada de f pela função g e a segunda parcela é a derivada da função g pela função f. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Primeiro deles, imagine que a gente tenha a função f de x dada por x que multiplica seno x. Quanto que vai ser a derivada? Bem, a derivada desta função é o quê? É uma soma de duas parcelas, sendo que a primeira parcela ela é dada pelo produto entre a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função que multiplica a derivada da segunda. Ou seja, a derivada que a gente está procurando é derivada de x, 1 que multiplica seno, mais x que multiplica a derivada do seno. Derivada do seno a gente viu nesse vídeo aqui, que vale cosseno. Portanto, a resposta que a gente está procurando é o quê? É seno de x mais x que multiplica cosseno x. Aqui uma coisa importante, não se prendam aos rótulos. Esses nomes aqui, F e G, elas são rótulos. Tem uma F e uma G aqui, mas a gente poderia colocar outras expressões. Eu poderia dizer, por exemplo, que a derivada do produto de H por P é o quê? É a derivada da primeira que multiplica a segunda mais a derivada da segunda que multiplica a primeira. Então, o que vale são duas funções. Posso chamar de FG, posso chamar de HIP, posso chamar de MN. O nome que eu quero dar para essas duas funções não interessa. Se eu tenho duas funções, multiplico elas e quero saber quanto que vale a sua derivada, será a derivada da primeira função vezes a segunda, somado pelo produto da derivada da segunda função multiplicada pela primeira. Vamos pensar que a gente tem uma função h de x escrita como sendo x² vezes e elevado na x. Quanto que vai ser a derivada nesse caso? A derivada nesse caso será a derivada da primeira função que multiplica a segunda mais a primeira função que multiplica a derivada da segunda. Ou seja, a derivada que a gente está procurando vai ser derivada de x², 2x. Então, é 2x que multiplica e elevado na x, mais x² que multiplica a derivada de e elevado na x. A derivada de e elevado na x é o próprio e elevado na x. Percebam aqui que nós temos e elevado na x presente nos dois termos dessa soma. Então, a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, a gente fica com 2x que soma x². E está aqui, então, a derivada que a gente estava procurando. E aí, tranquilo? Se você acha que esse assunto aqui vai te ajudar, então dá um like no vídeo, compartilha com os teus colegas de Cálculo 1 e não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. A gente se vê na próxima aula.